O desenho do Máscara foi um dos desenhos mais assistidos aqui na nossa televisão brasileira e até hoje continua muito assistido nos streamings. Mas e se eu te contar que esse Máscara aí é uma versão censurada do verdadeiro Máscara? E sim, existe um verdadeiro Máscara. E você vai entender o motivo de você não conhecer essa história. E também vai saber por que a outra versão não foi escolhida na hora de fazer o desenho animado. Nesse vídeo a gente vai falar sobre um dos personagens mais perigosos e insano da cultura pop, que não é tão conhecido. No vídeo de hoje, a gente vai ler um pouco do verdadeiro Máscara. Ano passado eu comprei o encadernado do Máscara lançado pela editora Pipoca e Nanquim. Eu já sabia um pouco dessa história porque tinha visto umas fotos dessa versão antiga e acabei comprando a história em quadrinho. Analisando a capa do encadernado, a gente já consegue perceber um certo grau de insanidade no rosto do personagem. Ele está prestes a dar um soco em alguém, mas o que causa mais impacto nessa arte são os olhos vermelhos, a expressão facial, nas sobrancelhas e principalmente as veias no pescoço. Já é um aviso bem óbvio dizendo, isso aqui não é uma história para criança, e realmente não é. Tanto que eu não vou poder mostrar nenhum dos momentos impactantes do quadrinho, mas você vai conseguir ter a ideia de como é. O primeiro usuário da máscara é o mesmo personagem do desenho animado, Stanley, mas na verdade, em quadrinhos, ele parece mais um cabo frustrado e ele consegue a máscara em uma loja que ele trabalhava. Logo depois dele conseguir a máscara, um grupo de pessoas acaba zoando o carro dele. Ele fica se imaginando dando a maior surra naquele grupo, mas tudo fica na zona da imaginação mesmo. Ele seria derrubado só com um soco, ou então mijaria nas calças antes da luta começar. Logo após isso, ele acaba ouvindo uma voz convidando ele para brigar com aquele grupo. Essa voz era a máscara chamando ele, mas ele não percebeu isso e acabou ignorando. Pouco tempo depois, ele acaba colocando a máscara e se transforma pela primeira vez. A transformação não é tão empolgante quanto a do desenho, mas ela é bem bizarra. Isso porque o Máscara tem um visual muito maluco e bizarro. As letras das suas falas têm um formato distorcido, dando a entender que a voz dele é bem diferente da voz de um humano comum. Depois dele ficar se olhando no espelho, o Máscara vai até aquele grupo atrás de vingança. A diferença é que agora ele vai realizar tudo o que imaginou minutos antes. O confronto é totalmente explícito. O Máscara humilha todos eles facilmente. Eles tentam socar, atirar e cortar. Mas o Máscara era imune a tudo isso. Seu corpo se regenerava muito rápido. Os poderes do Máscara são transformar a imaginação em realidade. Ele pode simplesmente tirar uma bazuca do seu bolso, se transformar em um tanque e coisas do tipo. Seus poderes estão além da compreensão humana. No fim, todo aquele grupo é recebido de braços abertos no céu, ou em outro lugar. Stanley começa a usar a máscara para o bem, mas o problema é que, com o tempo, a máscara corrompe os pensamentos do usuário sem que ele perceba. E por isso, Stanley estava se tornando mais arrogante, violento e bruto. Suas atitudes acabaram saindo do controle, e para não dar spoiler da parte que eu achei mais interessante nessa primeira história, no fim ele se dá muito mal. Para resumir sem contar tudo, é a própria máscara que acaba matando Stanley usando um outro usuário. Aquela máscara é uma baita de uma traíra. Stanley é o primeiro usuário da história. Nesse encadernado tem mais 3 usuários da máscara. Voltando ao Máscara, é muito difícil classificar os seus poderes. Ele pode fazer o que quiser, assumir a aparência que quiser e resistir a todo tipo de ataque, o que torna ele um personagem completamente perigoso. Diferente do desenho, independente de quem use a máscara, a pessoa sempre se corrompe para realizar os desejos malignos da máscara. Então, ninguém poderia ser um herói usando as habilidades que ela dá, mas sim causar um caos completo. A história nos mostra a máscara sendo usada em rituais antigos bizarros. Com o tempo descobrimos que aquela máscara era um item de Loki, o deus nórdico conhecido como deus da trapaça, deus da mentira, etc. E por algum motivo, a máscara acabou aparecendo no mundo dos humanos. No quadrinho os personagens têm um traço meio grotesco. Os personagens são todas pessoas com um visual mais comum, sem aquele padrão de beleza. São pessoas baixas, calvas, com um visual meio bizarro, mas isso não faz a arte ser feia, pelo contrário, acaba dando mais sentido para a bizarrice da história, diferente do que acontece na animação, onde todos têm basicamente o mesmo padrão. Finalizando o vídeo, o Máscara é uma história sobre um personagem totalmente perigoso, bizarro, violento e grotesco. Existe um ditado que diz que a imaginação é o nosso limite. Máscara cumpre muito bem esse papel e prova que esse ditado pode ser perigoso. Mas tirando isso, é uma história onde os roteiristas e os desenhistas se viram na liberdade de brincar com o perigo e mostrar que a imaginação pode ser muito bem perigosa. Você lembra que no começo, antes de usar a máscara, Stanley já se imaginava lutando contra os criminosos e dando a maior surra neles. Com o tempo, esse seu desejo se torna realidade, mas a que preço?
pois é esse desejo que leva Stanley a um destino crítico, e todos aqueles que usaram a máscara acabaram se corrompendo. Tem outro ditado que diz que se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Todas essas pessoas receberam o poder do Máscara. Afinal, Máscara seria apenas um personagem de quadrinhos ou seria uma metáfora para nos mostrar que imaginação e poder corrompem o ser humano? Deixe a sua opinião nos comentários, não se esqueça de curtir o vídeo e se você gostou do conteúdo, pode se inscrever no canal que em breve teremos mais vídeos como esse. E eu fico por aqui e agradeço a sua presença. Tchau!